volta com o Linkados na Área, em edição especial, Linkados na Roda, com o jornalista esportivo Fernando Caetano. Ele morou 1 ano em Sydney, na Austrália. Se desligou da ESPN Brasil, onde trabalhava na época, e foi para o outro lado do mundo. E quando voltou para o Brasil, foi recontratado pela emissora. Já em 2012, se transferiu para um novo canal de televisão, a Fox Sports. Agora, antes de começarmos a nossa roda de perguntas, vamos ouvir a nossa conversa do repórter Fuad Ali com o Everaldo Marques. Estamos aqui com o Everaldo Marques, narrador e apresentador da ESPN, e perguntamos para ele sobre o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Eu acho que o caminho é sem volta. Eu acho que no máximo em uns 10 anos a Major League Soccer vai ser uma das 5 principais ligas do planeta. Os jogadores que no começo da liga iam para lá só no fim de carreira, para dar uma enganada e ganhar um dinheiro, agora você está vendo esses caras irem cada vez mais cedo para lá. Então o Kaká está indo ainda numa fase produtiva da carreira dele. Eu acho que à medida que o campeonato for se organizando e for crescendo cada vez mais, os jogadores vão considerar cada vez mais a história de continuar na Europa ou ir para os Estados Unidos. De repente jogar na Inglaterra, jogar na Alemanha, jogar na Espanha, ok, mas entre de repente jogar na França ou em Portugal ou jogar nos Estados Unidos, eu acho que a Major League Soccer vai começar a botar essa dúvida na cabeça dos atletas. Então eu acho que a Major League Soccer vai crescer muito ainda. Fernando, o que você tinha a dizer sobre a ascensão do futebol nos Estados Unidos? Olha, o futebol realmente está passando, como disse o Everaldo, por uma verdadeira revolução nos Estados Unidos. Os americanos sempre foram mais apaixonados pelo futebol americano, pelo beisebol e pelo basquete. E agora, então, eles gostavam do futebol jogado com as mãos. Agora estão começando a curtir mais o futebol com os pés. A iniciativa da MLS, a Major League Soccer, de organizar esse campeonato foi algo impressionante. Eu acho interessante algumas questões que foram colocadas pela organização do evento, como, por exemplo, a questão do público. Os Estados Unidos hoje já tem uma média de 20 a 22 mil torcedores por jogo, maior do que o nosso público no Campeonato Brasileiro. E eu acho uma preocupação que eles tiveram de dividir os jogadores mais importantes pelas equipes. Então, os jogadores, cada time pode ter 3 ou 4 jogadores mais tops, e outros menos qualificados, justamente para manter o nível de equilíbrio na competição. Porque senão acaba acontecendo muito o que tem, por exemplo, na Espanha. Você tem a polarização, Real Madrid ou Barcelona, Real Madrid ou Barcelona, Real Madrid ou Barcelona. Então, eu acho que não é muito legal. Quando você tem um campeonato com vários equipes disputando o título, como acontece no Brasil, quando inicia o campeonato nacional, você tem 6 a 8 candidatos ao título aqui no Brasil. E lá fora não. Eu acho que os Estados Unidos, como eles estão conseguindo dividir as forças, vai manter um nível de competitividade maior. Algumas franquias novas estão aparecendo, como o caso do Orlando City, que o Kaká foi para lá, e eles tinham uma preocupação de buscar um jogador que eles chamam de franchising player, que é aquele jogador que vá difundir a marca do time e que ele dê um bom exemplo da camisa que ele está vestindo. E aí o Orlando foi atrás do Kaká. Eles viram no mercado que existia esse jogador. Pô, o Kaká é um jogador bom tecnicamente, tem uma boa apresentação, é um jogador que pode levantar a marca, né? Então contrataram o Kaká. E cada time também tem um orçamento que não pode extrapolar muito aquilo, então acaba sendo interessante justamente por essa questão aí da divisão, né, das forças, o que é importante, eu acho que para a competição e para o desenvolvimento do campeonato dos Estados Unidos, que já teve outras experiências. E um dos problemas que eles passaram foi justamente isso. Nos anos 70 e 80, tinha um outro campeonato que tinha o Cosmos como grande força. Aí o Cosmos veio, contratou o Pelé, contratou todos os jogadores. Ele era o maior time que tinha lá, só que não tinha adversário para jogar. Então não tinha muita graça, né? E agora eles, nessa nova etapa da Major League Soccer, essa divisão tá sendo importante justamente para manter uma competição mais equilibrada. Então, agora vamos retomar a questão do 7-1. Você disse que foi uma das piores sensações, um dos piores jogos, que você ficou mais triste, pelo massacre que foi mesmo.
Eu queria que você contasse pra gente aqui o que você fez no pós-jogo, assim, você foi beber, você chorou, o que aconteceu? Não, eu no dia, no pós-jogo, eu não exatamente, acho que a gente foi editar matérias, contar toda aquela tragédia que tinha acontecido, mas o que eu lembro, cara, no intervalo do jogo, todos nós descemos ali, os jornalistas que estavam na tribuna, inclusive eu estava assistindo o jogo ao lado do Careca, Carecone, que jogou no São Paulo, no Napoli e tal, e alguns torcedores que estavam ali brincavam, pô, Careca, entra lá para ajudar o Brasil e tal, porque eu lembro que no intervalo, aquele 5-0, todos os jornalistas que desceram ali para o saguão estavam perplexos, a gente não estava acreditando no que tinha acontecido, o Brasil tomar 5 gols no intervalo de 18 minutos, 20 minutos, foi uma coisa assim impressionante. Então eu lembro... Às vezes eu tenho até tenho a impressão que será que aconteceu mesmo aquilo, né, cara? É tão difícil de acreditar, né? E olha, não vai cair nunca, eu acho. Eu acho que vai ser muito difícil da gente digerir essa aí. Do pós-jogo, acho que a gente foi trabalhar, editar, fazer matérias. Não teve nada dessa coisa de beber, não, porque na Copa do Mundo você é full time, 24 horas ligado, porque no outro dia você também tem trabalho, então não tem muito essa. Mas eu lembro que depois do jogo do Brasil, eu fiquei durante toda a cobertura da Copa na seleção brasileira, desde a preparação um mês antes na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando depois todos os jogos do Brasil. Quando o Brasil perdeu de 7-1, aí eu acabei saindo da seleção brasileira, me tiraram por conta da escala, me passaram para fazer a final, que eu até citei, de Alemanha e Argentina. Para o meu currículo foi importante estar numa final de Copa do Mundo, né? E aí me poupou também de ver depois outra derrota do Brasil para a Holanda, né? Estava no estádio. Você estava no estádio? Aí foi o 3, né? Foi difícil também. Então, enfim. Pelo menos me poupou esse sofrimento. Mas esse 7-1 fez com que todos nós refletíssemos sobre o atual momento, né, do futebol brasileiro. Quais medidas devem ser tomadas para a gente mudar esse quadro e novamente chegarmos ao patamar do futebol europeu? Eu acho que é fundamental o Brasil, primeiro, os clubes investirem nas categorias de base, igual a gente está falando naquele outro bloco, né? É importante que as empresas abram espaço para os estudantes, é importante que os clubes também abram espaço para a molecada começar a jogar, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que o desenvolvimento do futebol brasileiro também passa obrigatoriamente pela criação de uma liga. É muito importante. Hoje a gente tem essas federações e essa política, esse toma lá da cá. A Federação do Norte e Nordeste, você vota em mim porque aí eu vou te dar bola, vou te dar rede, vou te dar panfletos, enfim. É uma coisa fica muita política entre as federações. Eu acho que isso não é legal. A gente tem que criar uma liga. E então você pega hoje, por exemplo, a Inglaterra como exemplo, ou mesmo a Alemanha. A Inglaterra, há 15, 20 anos, ela não tinha o melhor campeonato do mundo. A Premier League e a Bundesliga são empresas que foram contratadas para organizar a competição. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a ouvir pessoas em debates como o que a gente está tendo. Olha, você vai no jogo do Campeonato Brasileiro, o que falta no Campeonato Brasileiro? No Campeonato Brasileiro falta melhor estádio, falta vaga de estacionamento, falta uma melhor comida no restaurante, falta uma arbitragem de melhor qualidade, falta times mais nivelados tecnicamente. Enfim, essas empresas, a Premier League, a Bundesliga, elas fizeram todo esse estudo justamente para chegar a lapidar o produto e chegar nesse produto final que eles têm hoje, que é o melhor campeonato do mundo. E falando ainda um pouquinho do 7-1, você acha que a lesão do Neymar na semifinal afetou muito a seleção psicológica dos jogadores? Você acha que esse foi o principal fator que influenciou na derrota do 7-1? E um pouquinho sobre o Felipão, na época que ele assumiu a seleção brasileira, ele praticamente caiu com o Palmeiras. E você acha que ele era a melhor opção para assumir a seleção? Você acha que demitir o Mano naquela época foi bom? Foi ruim? Eu não colocaria o Filipão, como também não teria colocado o Dunga agora. Eu acho que a vez agora era do Tite. Então eu acho que o Felipão teve responsabilidade direta no 7-1,
por não ter preparado o plano B para a seleção brasileira no caso da ausência do Neymar. O Neymar era um jogador fundamental para o Brasil, que realmente seria o cara que iria fazer a diferença na Copa, e a gente não tinha o plano B, não tinha alternativa, a gente não sabia jogar sem o Neymar. E conversando depois com alguns jogadores da seleção brasileira, a gente soube que a orientação de alguns observadores para o Filipão, que ele deveria congestionar o meio-campo, procurar travar um pouquinho o jogo, justamente para que a Alemanha não tivesse tanta facilidade. E ele acabou não fazendo muito isso, o que normalmente ele fazia antes, mas ali naquele momento ele não quis fazer. Mas nos clubes que ele dirigia de futebol, ele sempre tinha essa preocupação, né? E aí também depois ele botou o Bernard, sem ter treinado tanto. Eu acho que aquilo ali tudo acabou comprometendo. Então eu acho que o Filipão teve uma parcela grande. Agora, os jogadores também. Entendeu? Eu acho que... Aí você fala assim, quem é o culpado principal? Os jogadores? Eu acho que é meio a meio. Eu boto 50% na conta do Filipão, 50% na conta dos jogadores. Porque durante os 90 minutos, jogou 11 contra 11, né? Quer dizer, não teve nenhum erro de arbitragem, o Brasil estava... Então, faltou também um pouquinho de malícia, aí a questão psicológica entra, que o Brasil ficou perdido, não sabia como se comportar, tomou um gol, queria ir para o ataque e empatar, tomava outro, não, vamos lá e vamos fazer 2 de uma vez só, tomava o terceiro, não, agora vamos fazer 3 de uma vez só. Tudo foi lá para frente, tudo desorganizado, uma bagunça só, e aí culminou, né, numa tarde sensacional, perfeita da Alemanha, com uma tarde desastrosa. Aí deu esses 7-1 aí, mas que na minha opinião não refletem o que foi, a diferença, né? O jogo sim, foi aquela diferença, mas no geral eu acho que Brasil e Alemanha não é para 7-1, acho que se jogar de novo, talvez o Brasil ainda perca, mas não vai ser jamais goleado. E, Fernando, você falou do Tite agora há pouco, e na época do 7-1, muitos jornalistas estavam citando o Tite como um novo técnico. Por que você acha que eles escolheram o Dunga, que já tinha uma passagem pela seleção e que acabou não dando certo? Boa pergunta. Por que será que eles escolheram o Dunga, hein? Também, o Dunga ele teve um trabalho interessante na preparação do Brasil até 2010. Porque se você vê, o Brasil estava indo bem. Até o primeiro tempo contra a Holanda, o Brasil estava indo bem com o Dunga. Só que aí depois teve aquele problema, Felipe Melo, erro aqui e ali, e acabou talvez por acreditar que o trabalho estava indo bem, foi só um acidente de percurso, então vamos resgatar o Dunga. Mas, como eu disse, se fosse eu para escolher, eu não voltaria para o Dunga não, eu teria feito a opção pelo Tite. Eu acho que talvez a visão da CBF tenha sido essa. Ele estava dando certo, só no final que teve ali um escorregão, vamos tentar retomar aquele trabalho. Mas o Dunga, quando ele assumiu a primeira vez, já foi uma coisa surpresa para todo mundo, porque não tinha dirigido nenhum time e chegou para assumir a seleção brasileira, acho que em agosto de 2006, assim. E aí, cara, ele até positivamente surpreendeu com os resultados que alcançou e depois teve a eliminação para a Holanda. Então, talvez pensando nisso, a CBF decidiu dar mais uma chance para ele, embora eu acredite que o cargo ali, a bola da vez era o Tite. E, Fernando, uma pergunta. Houve boatos que até o Pep Guardiola queria treinar a seleção brasileira. E você acha, mesmo você não sendo a favor, que nem você disse anteriormente, de um técnico estrangeiro comandar a seleção brasileira, você acha que ia encaixar melhor que o Felipão? Você sabe que eu tive agora, recentemente, fazendo algumas reportagens pela Fox, a gente foi para a Alemanha, depois para a Inglaterra e depois para a Espanha. E na Alemanha, numa entrevista com o Guardiola, eu fiz justamente essa pergunta, repercutindo uma declaração do Daniel Alves, que falou que o Guardiola tinha interesse, que o Guardiola estava esperando ser chamado, que estava aguardando, só estava aguardando o convite para assumir a seleção brasileira. Aí a gente repercutiu isso com o Guardiola e ele disse que a seleção brasileira deveria ser treinada por um técnico brasileiro, que foi até o que eu também tinha falado aqui, que eu também defendo. Mas eu acho que o Guardiola poderia sim ter feito alguma coisa diferente. Eu acho que talvez pudesse ter tido um caminho diferente da seleção na Copa de 2014, porque é aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que a gente tinha
alguns jogadores legais, mas talvez a questão da pressão, por ser país sede, Brasil jogando aqui, esse lado psicológico ficou carregado demais para os jogadores, essa responsabilidade. Talvez o Filipão não tenha sabido como, sabe, segurar um pouquinho essa onda aí, e também aquilo que eu falei anteriormente, não tinha um plano B para a ausência do Neymar. Então talvez o Guardiola pudesse ter feito uma Copa diferente, mas também agora falar que depois do que já aconteceu é mais fácil, né? Já foi, né? Já Não tem foi. como mudar. É. Estamos apresentando Linkados na Roda com o jornalista esportivo da Fox Sports, Fernando Caetano. Para assistir ao próximo bloco, acesse o link abaixo.